Bom dia, estudantes do sétimo ano. Estamos aqui no percurso 7. Nós vamos estudar sobre a população e trabalho, mulheres, crianças e idosos. Então, a população segundo os setores de produção. Então, a gente vai ver que nós temos os três setores de produção: o setor primário, que se reúne os setores agropecuários, pesca, silvicultura; o setor secundário, que abrange as indústrias e a construção civil; e o setor terciário, que significa que abrange, agrupa o comércio, a prestação de serviços, educação, atividade de saúde, etc., entre outros, como a gente está vendo aqui. Em razão dos avanços científicos, os estudiosos classificaram mais um setor, né, que é o setor quaternário, que são as atividades humanas relacionadas à busca de novas tecnologias e conhecimento. Então você vai ver mais cientistas. Então esse pertence ao terceiro setor quaternário, né? Então você tem o setor primário, que são basicamente agricultura, né, como ele fala, pesca; o setor secundário, que você vê a questão da indústria; o setor terciário, que abrange a educação. Aqui no C a gente pode, aqui pode ser da educação, mas saúde, comércio, entre outros. E o setor que busca as novas tecnologias, que são mais cientistas, né? Cientista da comunicação, informática, cibernética. Então, isso aqui é o setor terciário, quaternário, né? Que são quatro setores. Então, a gente também vai ver aqui sobre a distribuição da população no setor de produção. Então, ele vai passar que ao longo desses últimos anos, aqui como ele fala, segundo o IBGE, a população economicamente ativa, que é o PEA, é o conjunto de indivíduos que trabalham ou que estão em busca de emprego e compõem o potencial de mão de obra com que pode contar os setores produtivos. Então, aquelas pessoas que estão ou trabalhando ou buscando emprego, ela faz parte da população economicamente ativa, ou PEA. No Brasil, os estudos da população trabalhadora, ao longo dos censos demográficos, né, a gente viu o censo no primeiro período, o estudo da população ele fornece elementos para compreender as mudanças na economia do país. Aí então a gente vai observar aqui na figura 14. Quais são essas mudanças, né? Você vê aqui que o setor primário, ele aqui nesse ano aqui, 1940, o setor terciário ele correspondia a 70% da população. Então as pessoas que estavam naquele setor terciário, ele correspondia a 70% da população. E hoje, em 2015, né, esse setor caiu para 13,9%. Então as pessoas estão trabalhando menos nesse setor. Já o setor secundário, ele era apenas 10%, e a indústria aumentou para praticamente dobrou, né? Um pouco mais dobrou, ficou 21,6%. Porém, o setor terciário, que é o setor a gente viu que é o setor de serviço, comércio, prestação de serviços, sistema bancário, administrativo, público e atividades, eles cresceram, olha você vê, quase 65%, 64,5%. Então ele quase que mudou, né? Em 1940 para 2015, você vê que o setor terciário, ele quase que equiparou ao setor, quando era em 1970, o setor primário. Então você vê a diferença, né, que eles fizeram. A gente também vê aqui a participação das mulheres e a desigualdade do mercado de trabalho, né? A questão das mulheres. As mulheres cada vez mais ficam trabalhando no mercado de trabalho, elas estão trabalhando cada vez mais. Porém, existe uma desigualdade, né? Desigualdade na questão também entre homens e mulheres, né? Existem essas dificuldades. A distribuição, mulheres, a mulher aqui. No Brasil, o número de mulheres da população, ele fala aqui, né? Isso aqui, da população supera os de homens.
em quase todas as regiões. Isso ocorre porque as mulheres apresentam maior longevidade, então o que é que ela morre mais tarde, com expectativa de vida maiores. Então ela vive mais tempo porque também ela morre mais, passa mais tempo para morrer. E aqui, nas últimas décadas, a sociedade brasileira atravessou importantes transformações políticas, econômicas e sociais que afetaram mulheres e homens de maneiras diferentes. Uma delas é o crescimento da presença das mulheres no mercado de trabalho. Então a gente vai ver aqui na figura 15, na próxima página, falando sobre isso, o aumento da consequência, sua participação na população economicamente ativa, né, que é o PEA, e garantindo elas uma maior autonomia. Então você vê aqui nessa parte, né, a participação das mulheres. Então ela vai crescendo, e se você for analisar aqui, ó, presta atenção, ela vai crescendo cada vez mais. Aqui ele fala do total da participação, quantos por cento, né? 56% da população economicamente ativa, que são 56% da população, sendo que o total de mulheres supera o de homens aqui, ó, em 2015. Você analisando aqui, ó, 2015. O total de mulheres superou o número de homens. Homens, cada vez mais vai crescendo, você percebe, ó. Então, ele está dizendo aqui 58,6, então está crescendo. Então, ele está já equiparando o número de mulheres. Só que ele vê aqui algo diferente, né? Ele diz assim: no entanto, apesar da ampliação do acesso ao mercado de trabalho, grande parcela das mulheres continua acumulando os trabalhos, né? De emprego fora de casa, porém os trabalhos domésticos. Então você percebe que as mulheres ela acumulam isso. Então fica sobrecarregada, ela tem que cuidar da limpeza da casa, dos filhos, da alimentação e mesmo assim trabalhar fora. Então elas trabalham dupla jornada, como chamado, né? Dupla jornada ou tripla jornada, que muitas vezes as mulheres trabalham em dois empregos e mesmo assim ainda tem que trabalhar em casa. Aí ele fala aqui, né? Mulheres e homens e desigualdade de rendimento. Então você percebe também aqui que as mulheres recebem cerca de 77,1% do rendimento do trabalho dos homens. Então, em 2016, você olha como é interessante. As mulheres, se os homens recebessem, vamos dizer, R$ 100 para exercer o mesmo trabalho, a mulher no mesmo trabalho, ela recebe 77,1%, 77,10 centavos. Olha como é a diferença, né? A mulher recebe bem menos do que o homem para exercer a mesma função. Então isso é um absurdo que ainda acontece na sociedade. E aqui ele fala sobre o aumento das mulheres como chefe de família, né? Que ao longo da história, assim, ao longo da história do Brasil, ele percebe assim, no Brasil, o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e sua autonomia financeira vem contribuindo para o aumento da proporção de famílias chefiadas por mulheres. Isso é, vem crescendo a proporção de famílias que tem a mulher como responsável pelo sustento da casa. Então você vê aqui, olha, vai crescendo cada vez mais o número de mulheres que chefiam. Então você vai nessa outra página aqui, na página 65, e ele mostra, né, claramente, ele diz aqui, olha, que o percentual é de 22,57% a 25%, nesse tom mais claro. E vai aumentando até 30,1 e 33,10. Então, quanto maior a participação, você vê aqui, ó, você percebe que aqui no Amazonas, a gente tem a maior, Amazonas, geralmente nessas regiões amazônicas, né, o Acre, Amazonas e Roraima, a gente vê isso, Rondônia, né, Amapá, aqui na Bahia, a Sergipe, Alagoas, ela está nessa segunda parte aqui que a gente analisa, entre 27,1 e 30% da população das casas, né, sendo chefiadas por mulheres. Então você vê que está aumentando cada vez mais o número de mulheres que são donas de casa, que tem a participação dos homens, né, sem a participação dos homens. Então você percebe que tem esse aumento grande. Aqui ele faz uma pergunta, né, indique o intervalo do percentual de famílias chefiadas por mulheres na unidade de federação em que você vive. Em seguida, cite outras em situações semelhantes. Então ele está pedindo assim, a unidade da federação é o estado. Qual é o nosso estado? Alagoas. Então ele vê aqui 27,01 a 30,3. Então o percentual é esse. Então quais são os outros estados que estão parecidos com Alagoas? Olha aqui, ó. Você vai ver, você vai pegar, eu acho que aqui São Paulo, Pernambuco, Ceará, Maranhão. Então é parecido com Alagoas, você percebe isso.
Outra coisa, ele fala sobre os avanços na escolaridade. As mulheres também, elas estão é, sendo mais escolarizadas que os homens. Olha que a participação das mulheres vai aumentando cada vez mais. Em 2005, eram 19,7% da população feminina que tinha o ensino médio completo, enquanto era 18,6% dos homens. O ensino superior eram 7,6% dos homens, enquanto era 9% das mulheres. E aqui, ó, em 2015, 10 anos depois, ele fez essa comparação, aumentou, né, o número de homens também, com ensino médio completo, 25,8% da população, porém a mulher também ela está sempre maior. Você percebe que a mulher ela é mais escolarizada que o homem. Então, 26,8% das mulheres estão mais escolarizadas, né, o ensino médio. Já entre o ensino superior, os homens têm 11,9%, enquanto as mulheres já têm 15%. Então ela aumentou a proporção, né, que era 7,6 em 2005 dos homens, aqui ele foi para 11,9 e as mulheres que eram 9 passou para 15. Então ela aumentou quantos? 6% nessa parcela. Então a mulher está cada vez mais capacitada que os homens. Aqui a gente vê sobre a questão agora outra página, na página 66, fala sobre a questão do trabalho infantil, né, que não vamos dizer, aqui no Brasil a Constituição Federal e o Estatuto da Criança, que é o ECA, estabelece, né, expressa que a criança que é proibido o trabalho infantil, permitindo apenas a partir de 14 anos o trabalho de aprendizes, né? Só que você percebe que em 2015 havia cerca de 2,7 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalhando no país. Então você vê que ainda existe esse absurdo, né, grande. Aqui na próxima vez ele fala sobre a pirâmide etária, né? Como é que você está. A pirâmide etária representa graficamente a, a quantidade de pessoas em uma população segundo as faixas de idade e sexos, considerando a queda da taxa de fecundidade, natalidade e o aumento da expectativa de vida. As pirâmides etárias do país vêm sofrendo alterações. Veja na página 20. Então ele vai falando sobre a questão lá para a gente ver de novo figura 20, né? Página não, figura 20. Então essa figura aqui, ó. Epa, subiu mais. Figura 20. Então você vê aqui, olha, ele fala sobre 1980, como era a população entre 0 e 4 anos. Olha como era, a maior parte da população era essa aqui, ó. 0 a 4 anos, 5 a 9, 10 a 14. Olha como era extenso, né? Tinha muita gente nessa faixa etária. Olha como foi agora em 2020, aproximadamente. Ele faz uma expectativa, mas geralmente, porque o livro foi escrito em 2019. Mas você percebe aqui, ó, que está diminuindo entre 0,4, olha a diminuição que ficou. E essa parte aqui economicamente ativa entre, vamos dizer, 15 aos, aos 60 anos, que vamos dizer 65 anos, você vê que é o grosso da população. Então a população está ficando cada vez mais velha e com isso tem alguns problemas, né? Que é os problemas da questão da previdência social, que o país fica sem condições de pagar a previdência social, como ele vê aqui, ó, na última página, os efeitos do envelhecimento da população. Então nós temos essa dificuldade, né? Pagamento de auxílio, de aposentadoria, de saúde, porque a população está ficando velha e com isso está entrando pouca gente no mercado de trabalho e não está dando para suprir. Então, por isso que eles propõem, de tempos em tempos, eles propõem aumentar o ano para aposentadoria, né? O Brasil tem 65 anos, tem um projeto aí que foi aprovado, parece que 80 anos, você agora vai, se você começou a trabalhar hoje, você só se aposenta a partir de 80 anos. Então, basicamente é isso. Então, você vê que tem essa dificuldade. Gente, eu vou passar ainda mais umas atividades para vocês e vai ser no Google Forms e vocês terão que responder e me entregar até no domingo que vem, tá certo? Então, bom dia a todos e até a próxima aula, tá bem? Deus abençoe a todos.